Bem-vindo a todos. Vamos começar mais esta aula de resolução de exercícios de aprendizagem. Exercícios que estão no nosso material de apoio, na nossa apostila, tá bom? Nessa primeira questão da apostila, ele dá duas substâncias e quer que você ache a massa molecular, ou a massa do íon fórmula nesse caso, tá? Então ele quer que ache a massa dessa estrutura. Então vamos achar. No item A, você tem Na2SO4, tá? O sulfato de sódio. Então, vamos fazer. São dois sódios, olha só, Na, sódio, 2. Então, fica 2 vezes o 23, que dá 46, tá bom? Enxofre, aqui, ó, enxofre só 1. Então, 1 vezes 32, que o enxofre é 32, tá? Lembrando que eu já falei que você não precisa memorizar a massa atômica de ninguém. Consulte a tabela. Oxigênio. Oxigênio, 4 oxigênio. Olha só, 4 oxigênio. 4 vezes o 16, que dá 64. Agora você soma tudo. 6 com 4, 10. Com 2, 12. Vai 1. 4 com 1, 5. Com 3, 8. Com 6, 14. 142 unidades de massa atômica é a massa dessa estrutura, do sulfato de sódio, tá bom? Aqui, tá? Aqui é o fosfato de chumbo, 4. Então, o que acontece? Ele quer a massa dessa substância, né? Então, vamos fazer. Chumbo, 3. Olha aí, chumbo 3. A massa do chumbo é 207. Ele é um elemento bem pesado, bem massa. Chumbo, 207, tá? 3 vezes 207 dá 621. Bem aqui, ó, fósforo, dentro do parênteses. Muito cuidado com parênteses, eu chamei a atenção para vocês durante a aula. Parênteses não é um fósforo só, né? O P é o fósforo, não é só um. São 4, tá? São 4 átomos de fósforo. Então, é 4 vezes 31, que é o fósforo. 4 vezes 31 dá 124, ok? E o último elemento, oxigênio. Cuidado, né? Não são 4 oxigênios, não. Está dentro do parênteses, multiplica por 4 também. Multiplica, tá? 4 vezes 4, 16. Então, são 16 oxigênios. 16. Vezes o 16, que é a massa do oxigênio. Então, 16 vezes 16 dá 256. Somando tudo, você vai achar a massa dessa estrutura. Então, somando tudo, 6 com 4 dá 10, com 1, 11. Vai 1. Vai 1. 2 com 2, 4. Tá? Com 1, 5. Com mais 5, 10. Vai 1 de novo. 6 com 1, 7. Com 8, com 2, 10. 1001 unidades de massa atômica. Tá bom? Então, essa é a primeira questão da nossa apostila, né? Exercício de aprendizagem. A segunda questão é uma questão de marcar. Ele te dá a alternativa lá para marcar, A, B, C, D. O que ele quer é a massa da glicose. A massa molecular dessa substância aqui, olha, glicose. Então, vamos fazer a massa molecular da glicose. Carbono, olha só, carbono, 6. Então, fica aqui 6 vezes o 16. 16 já. Desculpe, o 12, tá? Que é a massa do carbono. Então, 6 vezes 12, um carbono é 12. 6 vezes 12 dá 72. Hidrogênios, 12 hidrogênios, olha só, observe, 12. Então, é 12 vezes a massa do hidrogênio, que é uma massa dele. Então, 12 vezes 1 dá 12. E o oxigênio são 6. Então, 6 oxigênios, 6 vezes o 16, que dá 96. Agora você soma tudo isso aqui, você vai ter a massa da glicose, tá? Então você vai ter 72, 2 com 2, 4, com mais 6, 10, vai 1. 7 com 1, 8, com mais 1, 9, 9 com 9, 18, olha só. Então a massa é 180 U, detalhe aqui que essa questão, né? Quem for desatento, marca errado. 180 U, não é grama. Então, se você tem a alternativa C com 180 gramas, não é. A 180 U, unidade de massa atômica, tá certo? A alternativa, letra E, está aí na apostila, tá bom? Então, era isso aí.
nessa questão, tá bom? Ele quer que você descubra a massa atômica do cloro. Ah, professor, bastava olhar numa tabela periódica, já ela está lá a massa atômica. Mas numa questão desse tipo, provavelmente ele não vai te dar uma tabela periódica. Tá? Se ele quer que você desenvolva o raciocínio para chegar na massa atômica do cloro, ele não vai te dar uma tabela periódica. Então você vai ter que descobrir a massa atômica do cloro com os dados que você tem, com as informações que você tem. Então ele quer a massa atômica do cloro e ele deu esta substância aqui, ó. Então esta substância, a massa molecular dela é 119,5. É a massa molecular dessa substância. E ele deu a massa do carbono e do hidrogênio. Quer saber qual é a massa do cloro? Então você tem que desenvolver para encontrar esta massa atômica do átomo de cloro. Então vamos achar, né? Primeira coisa, a substância é esta aqui, ó. E eu tenho a massa molecular, a massa desta molécula. E você sabe que a massa molecular é a soma de tudo. Então vamos fazer a soma de tudo. Carbono, só 1. Olha só, o carbono é só 1, tá? Então fica 1 vezes 12, lá direto. É um carbono, 1 vezes 12. Então fica 12, tá certo? O carbono é 12, 1 vezes 12. O hidrogênio, tá? Também só tem um hidrogênio. Então também fica 1, tá certo? Porque só tem um hidrogênio, o hidrogênio é 1. Então, um hidrogênio só, tá bom? Mas, e agora você tem a massa do cloro, ok? A massa do cloro é justamente o que ele quer descobrir e você não sabe. Então, são 3 cloros, pessoal. São 3, você tem que multiplicar por 3, não é isso? Então, são 3 cloros, então fica 3 vezes a massa do cloro. Olha só, vou botar bem aqui, massa do cloro. Pronto. 3 vezes a massa do cloro. Então, a soma disso tudo aqui, o carbono 12, o hidrogênio 1 e o cloro 3 vezes, essa vai ser a massa desta molécula que ele te deu, 119,5U, tá certo? Então, agora você desenvolve, tá certo? Você resolve que isso aqui é uma equação, né, matemática, e você acha a massa dos 3 cloros, né? Ou a massa do cloro, que é o que ele quer saber. Então, fazendo a conta, tá? Eu posso somar esses dois, 12 com 1 dá 13, mais 3 vezes a massa do cloro, que é igual a 119,5, tá bom? Agora eu passo o 13 para o lado de lá, fica 3 vezes a massa do cloro, que vai ser igual a 119,5 menos 13. Então, fazendo esta conta aqui, 119 menos 13, né? Então, vai ficar 3 vezes a massa do cloro igual a 106,5. Agora, como eu quero a massa do cloro, não é de 3, eu passo 3 para o lado de lá, fica a massa do cloro igual a 106,5 dividido pelo 3. E aí você vai ter exatamente a massa do elemento cloro. A massa do elemento cloro vai ser igual a 106,5 por 3, vai ter como resposta 35,5U. Então, aqui você tem a massa do elemento cloro, tá? Então, uma das maneiras de fazer essa questão é desenvolver dessa maneira, tá certo? Nesta questão, ele quer que você descubra o valor de x, tá bom? Qual será o valor de x nessa questão do nosso material de apoio, da nossa apostila? Ele te deu esta substância, então ele quer o valor de x nessa substância, KMNOX. Qual é esse valor de x? E ele disse para você que a massa dessa espécie, a massa molecular, a massa do íon fórmula, é 158U, a massa dessa estrutura. Ele te deu a massa total dela. E ele te deu a massa de cada elemento. Ele quer que você encontre o valor desse x. Então, vamos desenvolver essa questão. Essa questão ela vai ser feita, tá certo? Praticamente o mesmo método que eu fiz na questão anterior. Eu vou desenvolver a massa molecular, que é a soma de tudo. Então, olha só. Potássio, só tem 1. Potássio é 39, então só é 1. Então, vai ser 39, não é isso?
porque só é 1, mais o manganês. O manganês também só é 1, aí facilita. O manganês é 55, então mais 55, porque só é 1, mais o oxigênio. Quanto é oxigênio? 16. Mas quantos oxigênios são? Esse X é justamente o número de oxigênio, cara. Ele chamou de X. Então, é o número de oxigênio. E você não sabe que você multiplica a quantidade de átomos pela massa? Então, vai ficar 16 vezes o X, não é isso? Porque o oxigênio é 16. E a quantidade de oxigênio é X, então fica X vezes 16. Tudo isso é igual, a soma disso que eu estou fazendo é igual à massa da molécula. 158U. Pronto, você já desenvolveu matematicamente a questão. Você sabe que você quer o valor de X, não é isso que você quer? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, vamos resolver, não é isso? Então, fica, soma esses dois, 39 com 55, tá? 39, 5, 5. 9 com 5 dá 14, vai 1. Aqui fica 4, né? 3 mais 1, 4. Com 5, 9. Então, aqui vai dar 94 mais 16x igual a 158. Agora, você sabe que número com número, então joga esse número para lá. Então, fica 16x é igual a 158 menos, porque se ele está positivo, ele passa negativo. Menos 94. Então, você faz esta conta, não é isso? 158 menos 94. 8 com menos 4 dá 4. E aqui é 15, né? 15 menos 9 dá 6. Então, você tem 64. Então, 16x é igual a 64. Como eu quero o valor do x, eu tenho de jogar o 16 para o lado de lá. Então, fica 16, x igual a 64 sobre 16, tá? O 16 está multiplicando o x, ele vai dividindo, ele vai para baixo. E aí você vai ter exatamente o valor de x aqui, ó. 64 por 16, 4. Então, o valor de x é 4, tá bom?